Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você sabia que pode contribuir com a pauta do programa? Mande e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestão de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir. Este é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a defensora pública Tamara Flores Agostini. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu estou aqui e é sempre uma honra poder participar e poder colaborar, né, com a escolha profissional dos estudantes e falar um pouco da minha vivência, do meu dia a dia profissional. Existe uma linha muito estreita entre academia e defensoria pública, não é, Tamara? Assim, a gente percebe os nossos alunos muito engajados nos projetos de vocês, nos estágios, etc. Como é que tu vê essa parceria entre a universidade e a defensoria pública? Eu acho essencial, porque, inclusive, não só com a UFN, mas com todas as universidades, nós temos contatos direto, nós participamos das atividades. E os estagiários, né, a oportunidade dos alunos fazerem estágio na defensoria pública, tanto para eles como para nós, só traz ganho, né? Para eles, porque eles veem a vivência, né? O contato com as pessoas vulneráveis, a utilidade que o direito estudado na academia pode ter na sociedade, né? Um impacto. E também para nós, que nós temos uma estrutura ainda insuficiente para a nossa carga de trabalho, e os estagiários colaboram muito. Bom, eu estava comentando contigo que eu tenho 3 estagiárias que são fenomenais, e de universidades diferentes, uma inclusive aqui da UFN, Sim. né? E fazem um trabalho de muita qualidade, e depois, quando eles saem da academia, se buscarem, né, uma colocação profissional, com certeza vão ser alunos de destaque. Nós já conversamos em outras oportunidades, eu lembro da gente ter falado sobre isso, e eu gostaria de insistir nesse assunto, porque eu acho que realmente ele é interessante, que é a função social da Defensoria Pública, né? Essa instituição tão importante na sedimentação do Estado Democrático de Direito, né? Que instituição forte é essa e necessária? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque tu está lá dentro, né? Aí é diferente. Bom, a Defensoria Pública, a gente diz que os defensores eles fazem um trabalho contramajoritário, né? E também de promoção de direitos humanos, porque a população vulnerável, e a gente não fala apenas de vulnerabilidade econômica, mas também vulnerabilidade social, é um trabalho que consegue colocar aquele ser humano, muitas vezes esquecidos pelas outras instituições do Estado, na seara, inclusive política, de tomada de decisões, né? Então, a gente não só presta o serviço jurídico processual dentro do processo, mas também extraprocessual. E a Defensoria Pública vem investindo muito nisso, no incremento de atividades extrajudiciais. E também de educação em direitos, né? Porque não adianta ter apenas um profissional preparado para tutelar o direito daquela pessoa e ela não ser empoderada e não ter noção dos direitos que ela tem. Por exemplo, aqui em Santa Maria a gente tem um projeto muito interessante que é das oficinas das famílias. Todos que precisam ingressar com alguma demanda na área de família, obrigatoriamente passa por um dia de educação. Nós falamos da legislação, das regras, nós tentamos encorajar essas pessoas a elas tomarem as decisões das suas próprias vidas, afinal são questões íntimas, né, da vida privada, e não precisar de um terceiro, do juiz, para tomar aquela decisão por ela. E aí, então, em vez de nós ajuizarmos uma ação em que 2 pessoas vão precisar procurar um profissional e para alguém falar por elas, elas mesmas tomam essa decisão e nós formalizamos um acordo e pedimos apenas a homologação judicial. E com isso a gente já contribui para a redução, né, do número de ações ajuizadas perante o Poder Judiciário. Em tempo de judicialização de tudo, né, inclusive as universidades elas têm que fazer uma espécie de meia-culpa aí, porque elas fomentam muito a cultura bélica, a cultura, né, do processualismo. Elas investem, assim, no geral, pouco na mediação, na conciliação. Isso que se trabalha. Vou te dar o exemplo aqui do curso de Direito da UFN, nós temos núcleos avançados aqui de mediação, conciliação, temos professores referência nessa área, trabalhando com essas questões, mas, assim, a gente vê que os números só aumentam, né, Tamara? É impressionante. E, por exemplo, os números de demandas aumentam naturalmente, mas também os números de demandas para a Defensoria Pública. Claro. Até porque a gente tem, ao longo dos últimos anos, um empobrecimento muito grande da população. Né? Então, o empobrecimento da população ele leva a várias questões. Aumento da criminalidade, da violência, então também vai lá no gargalo do direito penal.
Uma dificuldade das pessoas pagarem as suas dívidas, as suas contas em dia. Então, a gente vai lá para a execução fiscal, né, que a gente atua também. Um problema de moradia, que as pessoas às vezes não conseguem manter esse direito mínimo, essa garantia mínima, que é a moradia. Então, a gente trabalha muito em ações de despejo, ou reivindicatórias, possessórias, porque as pessoas estão. E também na área da saúde, né? Vai lá para a vara da Fazenda Pública. Muitas pessoas que antes podiam comprar pelo menos seus medicamentos básicos, agora não estão mais conseguindo, né? E o novo público, assim, que a gente tem, inclusive, são servidores públicos, né? Os servidores públicos no Estado, o serviço público, ele está sendo achatado cada vez mais e o poder de compra diminui. Isso vai refletir num público que não era antes da Defensoria Pública, passou a ser, né? E inclusive nessas matérias, principalmente nas questões de saúde, né? O que a pandemia deixou para vocês em termos de tecnologia, em termos de atendimento à distância? Como é que vocês enfrentaram aquele período? Olha, no início foi um momento de muita insegurança, porque nós tínhamos uma cultura de atendimento presencial, claro, das pessoas na nossa frente, daquele contato. Eu confesso que eu senti no início um pouco de resistência, por exemplo, de fazer audiência virtual, de eu não estar ali com o meu assistido do lado dele, conversando com ele, mas por outro lado foi de grande aprendizado, porque nós conseguimos atender um maior número de pessoas ainda, porque enquanto o atendimento presencial ele demanda mais tempo, a pessoa tem que vir de longe, tem que pagar passagem, às vezes ela não consegue chegar no horário ou ela se atrasa, a gente virtualmente a gente consegue atender elas no conforto do lar ou durante o trabalho, elas não precisam faltar aquele trabalho. E da forma que ela achar melhor, né? Receber os documentos. Então, a gente agilizou muito o atendimento, né? Otimizou, mas a gente agora voltou ao atendimento presencial, já faz bastante tempo, e a gente deixa a opção para a pessoa. A pessoa que vai ter a opção de ser atendida presencialmente ou virtualmente. Mas foi um aprendizado grande, até porque a Defensoria Pública conseguiu investimentos na questão tecnológica, que também ainda era meio incipiente. E a gente melhorou a questão de equipamentos, de instrumentos tecnológicos para a gente conseguir atender essa demanda. E eu digo que os números, inclusive, aumentaram por causa disso, né? Por exemplo, o ano de 2021, nós fizemos 1.600.000 atendimentos. Né? Um período que ainda nós estávamos, né, na pandemia, no meio da pandemia. O ano anterior foi um pouco menos, né? Mas em 2001 nós já conseguimos atingir esse percentual. É importante falar sobre números, né? Isso, inclusive, gera uma espécie de feedback para a sociedade verificar e fiscalizar, é um poder social esse. Mas tu vê, assim, essa questão dos números como numa outra perspectiva, numa espécie de pressão, assim, essa obsessão pela quantidade, e a qualidade fica um pouco, né, em segundo plano, isso está afetando todas as instituições, isso está acontecendo na Defensoria Pública também? Está acontecendo porque nós temos agora uma noção de que, nós tivemos, né, nos últimos anos, uma noção de que o serviço público e o servidor público é o culpado por todas as mazelas do Estado, né? Principalmente para segmentos que não precisam de serviço público, né? Que não precisam, que não se importam com aquelas pessoas que precisam do Estado para suprir seus principais direitos. Então, nós estamos numa política atual de números, só importam os números. Não importam a qualidade do trabalho, não importa se a pessoa vai ser bem atendida. Claro que nós, defensores públicos, a gente luta contra isso. E a gente tem que tentar equalizar a pressão por números, né? Porque é só com números que a Defensoria Pública consegue um pouco de incremento de orçamento, está congelado praticamente desde 2015, assim como os salários, né, nossos. A gente consegue, né, equalizar isso com a questão da qualidade. A gente procura todos os dias não pecar na qualidade, mas com o número de atividades que a gente tem recebido, com a digitalização dos processos, era algo inevitável, mas foi algo muito célere de uma hora para outra, sem as pessoas poderem estar preparadas. Eu acredito que não tem como manter a mesma qualidade de antes. Tá? Claro que não vai haver nenhum tipo de prejuízo, mas talvez não vai ser aquele trabalho
de referência, aquele trabalho, né, a gente tem que acabar escolhendo para que todos possam ter esse acesso. A gente vive com prazo, a gente trabalha com prazos, a gente não pode esperar e nem perder o prazo de ninguém, isso não acontece, isso a gente tem um cuidado muito grande, um controle muito rígido, mas é uma pena essa pressão, né, por achatar o serviço público, desmerecer e tentar impor uma noção de iniciativa privada dentro do serviço público. Sim. Áreas que não poderiam, né, estar, não poderiam ser comparadas porque são diferentes, são com ideias diferentes. E isso afeta no nosso servidor também, né? Então nós temos um adoecimento muito grande dos agentes, dos servidores, que às vezes não conseguem levar a cabo todo aquele número de trabalho. A torcida é que se perceba, né, esses defeitos, esses problemas e de alguma forma se consiga remediar, que sejam, né, com novos concursos, com mais agentes, com mais estrutura. Aliás, aproveitando o ensejo, o nosso aluno aqui é um aluno muito interessado pela carreira da Defensoria Pública. A gente nota isso na sala de aula, a gente nota nos corredores. Que dicas tu daria, assim, né? Como se preparar para uma carreira de defensor público? Como é que está o concurso hoje? Como é que tu pode resumir isso para nós? Bom, a Defensoria Pública, hoje ela tem uma estrutura que ela tem 3 cargos, né, que seriam possíveis dos estudantes se focarem, que é no cargo de defensor público, propriamente dito, de técnico e de analista processual, tá? O concurso de defensor público, ele tem 6 etapas, né? Então tem etapa objetiva, prova dissertativa, prova oral, investigação da vida pregressa, saúde e prova de tribuna ao final, né? Então geralmente ele dura 1 ano, mais ou menos, quase 1 ano o concurso. É bastante concorrido, o número de vagas às vezes não é muito grande, embora a necessidade seja, claro. O orçamento não permite mais. Sim. Né? É um concurso, agora nós estamos finalizando um concurso para defensor público. E temos também o concurso para analista processual e técnico administrativo. Também tem que ter formação em curso superior, o de técnico, e formação em direito, o analista processual. Estes são 2 fases, né? Tem fases objetivas, tem fase subjetiva, dissertativa, e também pega questões de raciocínio lógico, informática, português também é importante. Sim. Então, o que eu diria assim para o aluno? Eu diria assim, ó, sempre se prepare. Primeiro, vamos conhecer a Defensoria Pública, de preferência, né, por meio do estágio. Exato. Nós temos estágios voluntários, nós temos estágios remunerados, tanto em graduação como em pós-graduação, para sentirem o dia a dia. Né? E é uma carreira apaixonante, é uma carreira que nós nos sentimos úteis para a sociedade, claro. Porque a gente tem que dar esse retorno, ainda mais nós, eu e tu, né, Cristiano, que tivemos a oportunidade de estudar em faculdade pública, né? Não pagamos nada por isso, claro. Então a gente tem esse sentimento de dar essa resposta, né? E depois se preparar. É muito estudo, são concursos que se equiparam à carreira de magistratura e Ministério Público, né? E exige muito conhecimento, mas também muito bom senso, né? Então a gente vê as questões hoje, claro que se cobram jurisprudência, entendimento de tribunais superiores, mas também muitas questões práticas de como você agiria enquanto defensor público, né? Então tem que ter aquela noção do que você faria para o seu assistido, certo. Enquanto defensor, você também vai ter que, né, comprovar isso no concurso público. Que bom que tu falou sobre isso. O nosso aluno realmente, como te falei, assim, ele é muito interessado na carreira, a gente percebe isso, ele é interessado na instituição. Nós temos um convênio aqui com a Defensoria Pública de muitos anos já, o que muito nos orgulha, porque realmente essa aproximação ela é necessária, não é, Tamara? Não tem como trabalhar separado, né? Até porque o estudante, ele está lá dentro, uma outra forma de experiência de aplicar a teoria na prática, embora hoje as universidades, eu fico muito feliz que, principalmente a UFN, nós vemos esse interesse de mostrar a prática para o estudante, sim. Não ficar só na teoria, só na doutrina, né, como era mais na nossa época, não vamos falar aqui, né, para não... Não, isso mudou um pouco, sabe? E ainda é um grande desafio para todo o curso de Direito, essa relação da teoria com a prática, por isso a importância dos estágios, por isso a importância desse tipo de convênio. Porque assim, a sala de aula precisa também da teoria, o aluno precisa da teoria, mas esse desafio de associar a teoria com a prática realmente é a grande conquista do professor quando ele consegue atingir. Por isso que, aproveitando o ensejo, nós temos um grupo muito equilibrado de professores aqui. É o que justifica
sucesso desse curso aí de 23 anos, né? Nossa, premiações. a gente vê pelos estagiários da UFN, eles se destacam, porque sempre tinha aquela noção, não, Universidade Federal, não. Hoje as universidades aqui em Santa Maria, elas estão tão implementadas e tão qualificadas que eu digo, a UFN dentro da Defensoria Pública tem um grande papel, inclusive esse projeto, né, que tu te referiste, no ajuizamento de ações, os nossos estagiários são todos da instituição e conseguem atender a demanda, ter essa noção, né, da essencialidade do serviço público, do impacto social que tem que ter e aplicando o conhecimento adquirido na academia na prática, né, e prestando essa satisfação para a sociedade, uma utilidade, né, do trabalho. Não é um fim em si mesmo, né, tem um porquê. Sem sombra de dúvida. Eu quero agradecer a tua presença aqui no programa, te dizer, as portas do estúdio estão sempre abertas, da instituição, para ti, para a Defensoria Pública, que é o órgão que tu representa, então te agradeço pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição para vir aqui conversar com vocês. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência, fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!